Estamos aqui na tela de análise e começamos colocando os pontos que são os vértices das propriedades. Eu falo das porque quando o cliente passou, era para ser mais de uma, só que mais na frente no vídeo a gente vai ver que era uma propriedade só, então aqui foi um pouquinho de perda de tempo porque a gente já podia ter baixado o perímetro da propriedade através do cadastro ambiental. Então, estamos aqui simplesmente colocando os pontos. Aí a gente percebeu que a gente podia ver essas propriedades se já estavam cadastradas. E aqui estamos extraindo no arquivo zipado. Isso aqui ajuda bastante. A gente só utiliza perímetro de imóveis, mas você que trabalha com serviços ambientais pode aqui extrair outros dados como área de APP, de proteção ambiental, etc. Então, a gente pegou o perímetro. Agora a gente vai aqui baixar os dados dos poços do município de Jussara, que é onde a gente está fazendo esse estudo aqui para fazer 3 geofísicas, que no final eu vou mostrar a vocês o relatório. E aqui baixamos aqueles dados de sempre: coordenada, profundidade, vazão e número do ponto. Salvando no formato aqui de pasta de trabalho Excel para conseguir abrir no ArcGIS. O dado que a gente utiliza, na verdade o sistema de coordenada é o CIRGA 2000 24S. Pronto, abrimos aqui os poços, usamos a simbologia de sempre e agora vamos colocar aqui a expressão para a gente conseguir ver no mapa a informação de vazão e profundidade. Para profundidade a gente utiliza metros, para vazão metros cúbicos por hora. Pronto, temos os dados, vamos baixar aqui a folha topográfica. Então Jussara está aqui nesse índice 11S42. Vamos abrir a folha. Ainda não. Fica aqui entre 4 folhas, na verdade. Essa é a pior situação que pode ocorrer, que aí a gente tem que baixar 4 folhas ao invés de uma só. Já estão todos aqui. A gente colocou uma transparência para ver como está o relevo com a imagem satélite. E agora vamos extrair o perímetro da propriedade de forma isolada para a gente não deixar o mapa tão poluído. Puxamos aqui. Falei no início que era uma propriedade só, mas na verdade são 2, então foi importante colocar os perímetros. Aqui a gente está tirando mais satélite para conseguir extrair os lineamentos de forma mais fácil. A gente já viu esse daqui, que é NSW. Vamos marcar eles aqui. Não só esse, mas essa drenagem aqui também. Vamos diferenciar, o que é drenagem de fratura. Utilizar uma linha azul para drenagem e uma linha preta para fratura. Então aqui a gente iniciou pegando a drenagem, que nesse caso em específico é mais importante que as fraturas. Às vezes uma pode estar associada à outra, mas aqui a gente está lidando com terreno kástico, que são terrenos calcários onde a água fica em cavernas, zonas de solução. Então quando a gente tem a drenagem, pode ser um indicativo de zonas em que a água vai infiltrar e vai abastecer essas cavernas. Outra estrutura boa de aquífero kárstico são as dolinas, que são pequenas depressões em superfície, meio oval ou arredondada, que indica que ali embaixo tem uma caverna, que pode ou não estar preenchida com água. Então, finalizamos aqui a drenagem. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros poços, para ver se a gente consegue ver se eles estão associados a algum tipo de lineamento, sendo ele de dolina, fratura ou qualquer outro. Então a gente sempre utiliza aqui uma variação das cores para ver se a gente consegue pegar algum indicativo. Aqui a gente já consegue ver alguns lineamentos que a gente consegue extrair. Esse aqui, os menores aqui, que pode ser a orientação das dolinas ou zonas de fraturamento mesmo em calcário, que pode ocorrer. É muito comum as pessoas procurarem água nas cavernas do calcário, mas ele também pode estar fraturado e estar
com essas fraturas saturadas em água. Então, é bom não eliminar nenhuma possibilidade. Então, traçamos aqui os lineamentos das fraturas. Essa propriedade aqui é de um cliente que já fez mais de 10 locações. Todas as geofísicas que foram feitas aqui foi recomendada a perfuração e quando perfurou deram um poço de ótima vazão para a região. E aí a gente já sabe que quando a gente vai marcar, a drenagem aqui é muito importante. Então foi algo que a gente já desconfiava no primeiro serviço e que se confirmou. Então a gente aqui vai procurar os locais onde tem drenagem e fratura se cortando ou próximo uma da outra, porque a drenagem vai ser o que vai ser a zona de recarga e a fratura, a orientação das dolinas que vai estar acumulando, vai ser uma espécie de reservatório dessa água que infiltra. Então aqui a gente já marcou algumas, são 5 no total. O cliente pode fazer até 5 geofísicas, mas o que foi de fato contratado foram apenas 3. É um projeto de plantação de uva, então necessita de bastante água. Então temos aqui os lineamentos das fraturas, que nesse caso aqui são dolinas, drenagem, as sugestões das linhas geofísicas e agora partimos para o layout desse pré-campo. Então, colocando algumas informações aqui que são básicas, iniciando pelo título. Então, vamos colocar aqui, mapa de pré-campo, locação de poço em Juçara, Bahia. Agora, a gente vai mexer aqui em algumas simbologias que tem no mapa, para ficar, digamos que mais bonito, né? Porque layout é justamente isso, é a parte visual do mapa, então tem que ficar agradável aos olhos. Apesar de não ser um mapa aqui, como eu sempre repito, um mapa profissional para relatório, é importante que a gente coloque os elementos de forma organizada. Então eu gosto de usar o norte aqui, a escala embaixo que seria o grid. A gente não utiliza o grid porque é mais visual, então ninguém vai utilizar esse mapa aqui em campo para estar se localizando. Então vamos puxar aqui até 1000 metros, 1 quilômetro como escala. Já temos a legenda. Vamos alinhar aqui a escala. Temos a legenda, o norte. E agora só mais algumas poucas informações para que a gente consiga estar salvando esse mapa aqui e enviando ao cliente para ele dar uma olhadinha antes do serviço. Então vamos colocar um texto aqui com o sistema de coordenada que foi utilizado, o dado. Aqui é o que a gente chama de referência, né? Para que, caso ele for utilizar algum GPS para se localizar, ele utilize a mesma referência que a gente utilizou para fazer esse mapa aqui. Então siga 2000 TM Zona 24S Bahia, Brasil. Agora vamos adicionar aqui a imagem com a logo da empresa. Vamos deixar aqui no meio, joga ela para trás. Pronto. Vamos descer isso aqui para não ficar muito apertado. Vamos agora colocar a imagem de satélite com relevo e salvar. É isso. Agora vamos mostrar o relatório. Estamos aqui com o relatório e eu vou mostrar a vocês como é o modelo que a gente utiliza. Na verdade, esse aqui é de fato o relatório que foi feito no serviço da área que acabei de mostrar a análise dela, que seria o pré-campo, para que a gente fizesse a geofísica. Então, já passei aqui pelo nome do cliente, as informações pessoais, como nome, CPF, etc. E no relatório a gente começa com a introdução, falando sobre geofísica, explica a metodologia, porque isso aqui é uma metodologia científica comprovada. Então a gente explica qual é o fundamento no que a gente faz. A gente fala sobre a geologia, os aspectos hidrogeológicos
da região em que foi feito esse trabalho. E aqui tem um mapa geológico. Apesar de ser um mapa que parece que é tudo azul aqui, no fundo a gente tem um relevo que é basicamente plano e a gente tem uma geologia simples, que é o Jussara superior e Jussara médio e inferior, que são grupos de calcário. Aqui a gente mostra quais são os tipos de aquíferos e dando foco aqui como acontece reservatórios de água em zonas kársticas. Mas o que interessa mesmo é como foi feita essa geofísica, né? E o resultado, se deu água ou não. Então, daquele estudo que a gente fez, a equipe de campo acabou locando essas 3 linhas aqui. Então, foram 2 nessa drenagem maior e uma nessa aqui menorzinha, que está marcada. Vamos descobrir se a geofísica confirmou se tem água nesses locais. Aqui a gente explica quais são as etapas pré-campo, estudo prévio de macroestrutura preferenciais, geomorfologia e características gerais de geologia regional através de base de dados da empresa e geoprocessamento, que foi o que vocês viram na primeira parte do vídeo. O campo é a investigação geológica, estrutural, definição e execução da investigação geofísica. E aqui no pós-campo, tratamento e interpretação dos dados. Então a gente vai explicando aqui perfil por perfil. Então nesse primeiro perfil, no CE01, a equipe recomenda a perfuração. No ponto aqui 135. Então a geofísica deu aqui uma zona de solução e um pico no SP, o que indica que vale a pena fazer a perfuração. Nesse outro ponto aqui, a gente tem toda essa zona de saturação e a fratura aqui, que eu falei que poderia estar ocorrendo em zonas de calcário. Então a gente tem essa aqui, uma zona saturada em água, em caverna, e essa fratura aqui. A fratura não apresentou uma saturação em água e também a parte que seria pega de caverna seria muito superficial. Então a gente preferiu locar fora da fratura, mas em um local que tivesse uma pressão litostática, que essa água conseguisse fluir para cima, né? Mesmo que com a utilização de bomba. Então a gente pegou aqui o pico do SP e fez a locação, que podia também ser feita aqui nesse local, porém a gente percebe aqui que tem uma zona maciça que não tem aqui, e aqui provavelmente vai pegar água muito rasa e vai até o final. Por isso não foi locado nessa zona aqui mais profunda. Já aqui a gente tem a fratura e tem uma espessura aquífera que é relevante. Então a gente locou esse ponto aqui pegando a zona de caverna e também a fratura que coincidiu com o pico de SP. Então aqui, mais uma vez, esse cliente fez mais 3 geofísicas. Acho que isso vai, se eu não me engano, a 14. E as 14 indicaram bons locais para perfuração. Finalizamos aqui mais um vídeo de análise e dessa vez mostrando a vocês um relatório que a gente entrega ao cliente depois da geofísica. Se você tem vontade de fazer geofísica no seu terreno, vou deixar um link aqui na descrição. Para finalizar, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, curte o vídeo, que ajuda muito a gente, e compartilha com o máximo de amigos. Se quiser deixar alguma sugestão, deixa aqui no comentário que a gente vai ler e sempre procurar melhorar. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.